Olá! Neste vídeo, nós vamos começar a fazer uma transição entre os circuitos lógicos baseados na premissa de utilizar componentes discretos da lógica TTL, que possivelmente boa parte de vocês viram na disciplina de circuitos lógicos. Nós vamos fazer a transição dessa abordagem para a abordagem VHDL. Então, isso neste vídeo e nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com essa questão. Então, apesar de ser ainda um processo de revisão, ao longo desses semestres, eu percebi o quanto é importante fazer essa transição o mais suave possível, para que vocês possam compreender que há uma mudança significativa de paradigma, tá bem? Então, o que nós temos aqui pela frente nesse slide? O projeto de circuitos, a gente vai trabalhar com o que aqui? Com a ideia de meio somador na lógica TTL, tá? Então, esse meio somador é uma estrutura muito utilizada, na verdade, é um dos elementos mais interessantes que nós temos aí na parte combinacional. Por quê? Porque permite que eu execute uma operação aritmética, uma conta, por meio de portas lógicas. E a partir dessa premissa, praticamente, toda a computação ela surge, porque depois vai vir o somador completo, vai vir o subtrador a partir do momento que eu tenho o complemento de 2 e assim sucessivamente, tá bem? Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a ideia de como construir o meio somador a partir da lógica TTL. No momento que nós tivermos aí possibilidade de voltar ao laboratório, a ideia dessa prática é utilizar esse módulo universal. Então, esse é um kit que talvez alguns de vocês podem obter, não precisa obter todo o kit na verdade, basta aí trabalhar com essa parte aqui, que é uma parte que é a matriz de contato. Então, isso daí pode ser adquirido relativamente barato e em várias páginas aí na internet, tá? E aí, com a ideia dos dispositivos lógicos, eles seriam então colocados nesse ponto aqui, em cada um desses pontos aqui, e podendo ser ligados então com essa parte, tá certo? Nós temos aqui o conjunto de LEDs. Esse conjunto de LEDs aqui é onde a gente utilizaria para obter a saída, então, e aqui as chaves que são utilizadas então como entradas. Essa parte aqui de baixo são as entradas do nosso sistema. Então, é um módulo relativamente simples, mas muito útil. Ele está lá no laboratório do LACOI. Espero aí que no próximo ano vocês possam utilizá-lo e fazer essa parte prática, realmente aí no laboratório, tá bem? Então, tem todo o manual lá no laboratório. No momento que vocês forem trabalhar, eu oriento muito mesmo vocês, viu, pessoal? Oriento muito vocês, no momento que vocês voltarem à aula, marque com um técnico, faça essa atividade, principalmente para aqueles que não teve oportunidade de realizar alguma experiência no laboratório, na parte de circuitos lógicos, que é uma disciplina ampla e às vezes com uma quantidade de alunos muito grande. Vai lá, marca com o técnico, refaz isso tudo vai ganhando experiência para vocês, tá bom? Então vamos continuar. Então, qual que é a ideia? Olha, relembrando aqui, o meio somador. Para realizar o meio somador, nós imaginamos que nós vamos fazer aqui uma soma de bits. Eu tenho aqui o meu bit A, esse meu bit A aqui, ele pode trabalhar com a combinação de zeros e uns, o meu bit B, que ele também pode ter zeros e uns, e aqui nessa parte aqui eu vou ter minha saída, que é o meu S de somador, ou sum em inglês, e o C de carry, que é onde eu vou propagar. Então, como que eu obtenho esse meio somador aqui? Eu vou fazer 0 mais 0 igual a 0, não vai nenhum, no carry aqui. 0 mais 1, 1, também não vai nenhum aqui. 1 mais 0, 1, também não vai nenhum. E por fim, que é talvez aí a diferença maior, é quando eu tenho a última linha. Eu tenho 1 e 1, quando eu somo o binário, isso dá 0 e vai 1 aqui.
Então é essa tabela verdade que é feita então um meio somador. Então esse meio somador ele vai fazer parte da segunda atividade de vocês. E qual que vai ser então a segunda atividade? É realizar, né, aí um relatório, né, de tal forma que tenha os seguintes aspectos. Primeiro, obter a expressão lógica da tabela 3. Então isso aí você pode fazer por soma de produtos, por produto das somas, etc. E no item 2 tem uma questão muito interessante, que é o quê? Transformar essa expressão usando apenas portas NAND. Então eu quero que vocês peguem apenas o que foi obtido aqui e transformem tudo utilizando apenas a porta NAND. Tá? Então tem dois objetivos neste item 2 aqui. O primeiro deles é trabalhar com as regras, com as leis da álgebra booleana. Para fazer essa transição do 1 e do 2, vocês vão ter que fazer uma boa revisão nessa parte. Mas tem um componente mais interessante ainda, que é o quê? Que com a porta NAND, nós vamos poder então fazer o quê? Trabalhar com um circuito real 74HC00, que é feito apenas de porta NAND. Tá? Então isso vai preparar para a utilização disso. Depois que fizer o 1 e o 2, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com desenhar o circuito no Logicsim e testar a tabela verdade. Então vocês façam isso no Logicsim, teste isso, verifica. E aqui um ponto importante também, viu, gente? Em geral, né, nessa parte da disciplina, nós gastávamos aí cerca de uma aula, 2 aulas para fazer essa prática. Desde a simulação do Logicsim, isso tudo era feito no laboratório. Então essa atividade 2, vale a pena vocês trabalharem aí na quarta e na sexta-feira, né, os 2 dias dos nossos encontros, para que vocês possam realmente fazer isso aí com a devida calma, porque ela é simples, mas gasta um tempinho para vocês fazerem, tá bem? Então, depois que vocês fizerem a parte aqui do Logicsim, vocês vão implementar o circuito com portas NAND. Essa parte aqui de implementação, pessoal, então, a ideia é que, devido ao isolamento, a gente não vai fazer isso, mas que vocês possam tentar simular isso da melhor forma possível. E como que eu aconselho vocês fazerem essa implementação? Desenhe um bloco, né? E aí vem uma questão muito interessante, tá? Desenhe um bloco, um subcircuito que seja o 74HC00, o mais semelhante possível, tá bem? Então veja só, aqui é muito importante, né? E aí eu vou verificar quem realmente vai ter condições, né, ou teve condições de assistir o vídeo. Observe que, além da orientação que eu estou dando aqui nesta atividade, eu estou pedindo para que vocês façam um subcircuito o mais semelhante possível ao 7400, que tem aí a quantidade de portas NAND. Para fazer isso, vocês têm que utilizar o datasheet do circuito. Tá? E o datasheet do circuito tem todas as características necessárias para você fazer esse trabalho. Tá certo? Ok. Feito isso, então, vocês têm condições de trabalhar com essa parte. Além disso, no relatório das atividades de 1 a T4, né, eu gostaria que vocês, né, trabalhassem com, mostrassem a figura do Logicsim, mostrassem etc. E verifiquem no datasheet do 7400 quais são as características elétricas, como que ele é alimentado, como que faz esse trabalho. Porque, às vezes, na disciplina de circuitos lógicos, isso pode não ser dado de uma maneira adequada, tá bem? Faz aí um upload disso, né, no portal até a data indicada, né, trabalhando aí em pares, né, como trabalhando em grupos. Se tiver alguma exceção, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa repensar aí se vai ser somente em duplas, tá bem? Um outro aluno que pode desistir, tá certo? Então, é isso, gente. Nessa atividade aqui, nós vamos então começar essa transição entre circuitos lógicos da base TTL para a parte de VHDL e FPGA, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês.